shalom, shalom. Glória a Deus. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bendito é o nome do Senhor. Não é isso? Bendito é o nome do Senhor. Baruch Hashem. Baruch haba Beshem Adonai. Bem-vindo ou bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Não é? Bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bem-vindo ou bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bom, glória a Deus, né? Nós vamos ler um texto hoje muito forte, muito revelador, muita revelação. Você precisa ficar atento, anotar, você que trouxe seu papel e caneta, para que você não perca, porque isso aqui custa muito, muita bênção para você, muita bênção para você. E nós vamos ler e nós vamos revelar os textos, revelar as palavras, para que você entenda todo o sentido da Bíblia Sagrada, todo o texto, né? Esse texto especificamente. A Bíblia diz assim, meus irmãos, que onde houver 2 ou 3 ou mais reunidos no propósito, no nome dele, no nome do Senhor, ele estará presente. Então hoje o motivo da nossa reunião é o Senhor, é o Deus Criador dos céus e da terra, não é? Na pessoa do seu Filho Yeshua e com o agir e o mover do Espírito Santo, de Ruach HaKodesh. É isso que a Bíblia nos ensina, a Bíblia fala assim. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, Matitiarro, capítulo 25, Matitiarro, que é Mateus 25. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, Baruch haba Beshem Adonai, bem-vindos, bendito ou bem-vindos são os que vêm em nome do Senhor, porque onde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, onde houver reunido em nome do Senhor, muita gente reuniu agora esses dias, em nome do Natal, né? Comemorar Natal, né? E a gente comemora a presença do Senhor, é a vida do Senhor, é a graça do Senhor, a bondade do Senhor, né? Aprendemos que o Natal, eu coloquei até um áudio explicando para os irmãos, eu pensei até escrever, depois nós vamos fazer isso, sobre essa festa natalina. Ela foi uma festa incluída, ela foi inclusa no cristianismo, ela não é bíblica, não é da palavra de Deus. Yeshua, Jesus, nunca nasceu em dezembro, ok? Mas só para entender, porque alguns ainda confundem isso, não conseguem entender, né? Mas eu quero a Bíblia Sagrada, eu não quero nada além da Bíblia, eu quero a Escritura. O paganismo que colocaram na Bíblia eu não quero, não, eu quero só a Bíblia. Por isso eu ensino a Bíblia. Alguns, né, eu conversando com o pastor, fala assim, Rabino, muita gente fica com raiva disso, daquilo. Irmão, você não tem que ficar com raiva, você tem que agradecer a Deus que tem uma pessoa para abrir os seus olhos, para trazer a festa de Hanukkah nos seus olhos, colocar a luz em você, a luz de Deus. A festa de Hanukkah é luz, é a festa que comemora a luz de Deus, e nós comemoramos semana passada a luz de Deus. Então nós fizemos uma festa para agradecer a Deus que o Espírito dele nos iluminou, né? Iluminou os nossos olhos, o nosso entendimento, a nossa capacidade de raciocínio, né? Que o Espírito de Deus nos convenceu do pecado, justiça e juízo. Isso é festa de Hanukkah. E aí, a partir da festa de Hanukkah, os nossos olhos vão se abrindo cada vez mais, cada vez mais. Não é isso? Ok? Eu não julgo quem comemorou o Natal, mas eu não acho que está, eu tenho certeza que não está de acordo com a Bíblia. Então eu tenho que ensinar a Bíblia, eu tenho que falar da palavra de Deus, tenho que ensinar a Bíblia. Mas eu vou comemorar, ok, até o dia que Deus te libertar. Não fica triste comigo não, sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim, ó, Yeshua falou com Pedro, o dia que você se converter, Yeshua falou para Pedro, o dia que você, Yeshua falou para Kefas, Pedro,
O dia que você converter, não, mas peraí, eu já sou seu discípulo, que história é essa eu converter? Pedro não era nem convertido. Que coisa, né? Imagina isso. Pedro só vai se converter depois da morte, ressurreição e a vinda do Espírito Santo de Deus. Aí Pedro se converte. Até então ele não se havia se convertido. Está vendo isso? Agora você imagina, se Pedro andando com Yeshua não tinha convertido, imagina um crente 2020. Imagina isso. Está longe, não está não? Tem que chorar mais, tem que derramar mais lágrimas. Ok aí? Podemos para a revelação do Senhor? Eu vou precisar do quadro aqui, porque é muita coisa. Eu quero que você fique olhando para a sua Bíblia e olhe para o quadro, e se não tiver na Bíblia o que eu falar, desconsidere, mas se tiver na Bíblia, faz o favor, dá glória a Deus, que a palavra é de Deus para você. Amém? Quando a palavra for de Deus para você, você dá glória a Deus. Você fala assim: Deus, obrigado porque eu estou usando um canal para chegar essa palavra em mim. Eu jamais poderia escutar isso, mas o Senhor está fazendo chegar até mim a palavra. Agora, um detalhe: se a palavra vai chegar até você, é porque Deus quer algo na sua vida que você ainda não tem. Aí Ele te dá a palavra. Yeshua pediu àquela mulher: me dá água para beber. Ela falou: Senhor, eu não tenho com quem tirar água para te dar, eu não posso. O Senhor é um rabino, eu sou uma simples mulher. Aliás, o Senhor nem pode falar comigo, eu nem posso direcionar a minha palavra ao Senhor. Ela sabia quem ela era e sabia que ele era um rabino. E aí Yeshua pede a ela: me dá água. Por que Yeshua pede a ela água sabendo que ela não tinha vasilha? Ele sabia que ela não tinha vasilha, porque ele viu ela lá, ela não tinha vasilha. E assim mesmo ele pede água para ela. Quando Deus pede você alguma coisa que você não tem, porque Ele quer te despertar que você não tem, senão você nunca vai saber que não tem. Escute isso. E a palavra de Deus hoje é essa. Vamos lá? Matitiahu 25. O texto diz assim, pois, verso 14. Eu vou ler o verso 12, tá? 12 em diante. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Ele está falando com um grupo de pessoas, que a passagem anterior é a passagem das 10 virgens. Ele está falando com um grupo que conheceu, um grupo que ouviu, um grupo que participou de todas as coisas que Deus tinha para eles. E ele falou para esse grupo: eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Ele falou para esse grupo. Aí o verso 14, ele conta esta parábola. Aí o verso 14, ele fala assim, pois será como um homem. Então ele está dando continuidade à parábola das 10 virgens. Ele está dando uma sequência da parábola. A parábola das 10 virgens, ela fala de 5 loucas e 5 prudentes. 5 que estavam com o coração voltado no eterno e 5 que não vigiaram. A Bíblia nos ensina, e Yeshua fala que você deve vigiar, antes de orar. A oração nunca vem antes da vigilância. Então você tem que vigiar. Rabino, o que é vigiar, Rabino? Vigiar é ter prudência de vida, é ter prudência na sua história de vida. Você tem que ter uma vida levada em Deus, para depois orar. Nós não aprendemos essa parte. A igreja, de um modo geral, no mundo que eu falo, ela não aprendeu a vigiar. Ela aprendeu que ela tem que orar, ela tem que fazer as suas orações, mas ela não aprendeu a vigiar. E vigiar é proceder, viver prudentemente, proceder e viver segundo a palavra de Deus, proceder, viver, andar, praticar, caminhar conforme a Escritura. Isso é vigiar.
Vigiar é você fazer de tudo para que o inimigo não tenha nenhuma vantagem sobre você, para que o inimigo não lhe alcance. Às vezes a gente escuta algumas orações de alguns irmãos, e o demônio, a pessoa endemoniada, fala com ele assim, a pessoa fala assim, sai, para expulsar o demônio, e o demônio fala, não vou sair não, quem é você? Não, mas peraí, quem sou eu? Calma aí, quem é você? Por que isso? Porque muitas pessoas não têm como procedência de vida o vigiar, não aprendeu a vigiar. A vida em casa, a vida familiar é uma vida qualquer, de qualquer um. Não, você é um servo de Deus, você foi chamado para brilhar aonde você for, você foi chamado para caminhar e levar o Salvador aonde você chegar. A luz de Deus tem que brilhar em você. As suas vestes, eu sempre oro assim, que as suas vestes sejam brancas e resplandecentes. O que quer dizer isso, Rabino? Eu achei que era minha veste, eu vou pôr uma camisola branca para me dormir, eu vou passar o ano, virada de ano, de calcinha e sutiã branco. Não é isso não, não é isso não. Vestes brancas quer dizer, a sua vida tem que ser, tem que estar, tem que transparecer para o outro, que você é um servo de Deus, que a luz de Deus está em você. Alguém está escutando isso? Então agora eu vou conseguir a caminhar aqui, ó, verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Então nós vamos colocar vida, vamos colocar rema no Logos. O Logos é a palavra que você tem nas mãos, o rema é a palavra viva. Nós vamos colocar vida no texto. Eu quero que você se assente, os irmãos aí se assentem. O texto fala assim, nós vamos colocar vida no texto, então nós vamos conversar com o texto, nós vamos fazer perguntas para ele, e obrigatoriamente o texto tem que nos responder. Já ouviu falar que a Bíblia é viva? Já ouviu falar que a Bíblia tem vida? É agora que nós vamos te mostrar isso aqui. O texto fala assim, ó, Yeshua falando, o Filho de Deus, pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou. Quem é esse homem? Quem é esse homem? É a pergunta. Você sabe quem é esse homem? Quem é esse homem que chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens? Confiou o quê? Os seus bens. Então você tem que anotar essa palavra bens, porque ela é muito importante. Então o Eterno, escute, Ele fez o planeta Terra, Ele colocou os seres humanos na Terra, e Ele confiou aos seres humanos os bens dele, não são nossos, os bens são dele, Ele nos confiou em nossas mãos. Aí o texto diz, verso 16, 15, né? Fala assim, a um deu 5 talentos, o outro deu 2 e o outro deu 1. O que faz ele confiar 5 numa pessoa, 2 e 1 em outro? O que faz ele confiar? O que faz ele confiar a esse ponto, de uma pessoa entregar 5, uma 2 e uma 1? É uma pergunta. Você tem que olhar para o texto obrigatoriamente tem que te responder. E o texto diz, a cada um segundo a sua própria o que está escrito? Então a resposta, ninguém fica sem talento. Deus não põe ninguém na terra sem talento. Não existe nenhum ser humano que não tenha um talento, no mínimo um, porque Deus pôs e Deus confia, porque Deus nunca cobra uma coisa que você não pode dar. Eu vou falar de novo, Deus nunca cobra uma coisa que você não pode dar. Quando Ele te pede o seu amor, quando Ele te pede o seu carinho, quando Ele pede você alguma coisa da sua vida, porque Ele sabe que você tem para dar. Só que Ele sabe também que você tem defeitos, por isso que Ele põe o Espírito Santo em você para poder te ajudar a superar as dificuldades. Olha, o texto diz assim, olha, veja aqui,
A cada um deu segundo a sua própria capacidade. E depois que ele fez isso, o que ele faz? Ele foi embora, ele partiu. Aí vem o verso 16: o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Saiu a negociar e ganhou outros 5. Eu vou ler na versão judaica, na Bíblia, o verso 15 fala assim: deu 5 talentos, o equivalente ao salário de 100 anos. Eu vou ler aqui porque é melhor para você entender. Porque eu li numa versão, mas eu vou ler na versão original para você ver o que Deus confiou a você. Porque nós, às vezes, eu vejo muitos irmãos reclamando. Eu estou reclamando que eu estou cansado, que eu estou fadigado, estou reclamando que eu estou doente, estou reclamando que eu estou isso, que deu dor de cabeça, que deu isso, que deu... E o ser humano reclama muito, mas eu vou te mostrar o que Deus confiou a você. Olha o preço que Deus pôs a você. Porque às vezes a gente não pensa nisso. Outro dia eu conversei com uma irmã que tem dificuldade em ouvir. Ela tem dificuldade em ouvir. Aí ela comprou um aparelho para ouvir. Não foi o governo que deu, ela comprou. R$8.000. Um aparelho, 8.000. Aí se der problema no outro ouvido, mais 8.000. Porque tem que dar manutenção, comprar bateria. A bateria veio da Alemanha, da Suíça, não sei. Tem que comprar bateria e tem que dar manutenção. Então é 8.000 de um lado, 8.000 do outro. E os olhos para enxergar, será que são quantos? Quem tem óculos aí sabe que quando o grau aumenta tem que ir lá trocar. E se o óculos cair e quebrar, você tem que ir lá comprar. E não vale comprar xing-ling não. Tem que ser óculos mesmo, coisa boa. Então você imagina quanto que são o preço dos olhos. E o preço de um coração, de um pulmão? Aliás, você tem 2, né? 2 pulmões. E o preço dos rins, do pâncreas, do fígado, da bexiga? Eu acho que você nunca fez essa conta na vida. Porque tem gente que reclama: eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor disso, eu estou enjoado, eu estou passando mal, eu estou... Irmão, você está na bênção de Deus, você está na bênção do Senhor. Você tem 2 olhos, está na bênção. Tem 2 ouvidos, está na bênção. Você tem até cabeça, irmão, você tem cabelo na cabeça. E Deus não te cobra nada por isso. Deus quer receber de você o seu louvor, os seus cânticos, a sua adoração. Deus quer receber a sua história de vida. Aí eu vou ler para você numa Bíblia, numa versão melhor. Essa versão que eu li aqui, eu vou continuar, mas essa aqui você entende melhor. Ela fala assim: a um deu 5 talentos, o verso 15, o equivalente ao salário de 100 anos. Você tem que trabalhar 100 anos ganhando salário todo mês. É o que Deus te deu. É pouco? Deus te deu o equivalente a 100 salários. Quando você nasceu. Quando você nasceu, Deus apostou em você. Você tem quantos anos de vida? Aí alguém falou: eu aceitei o Senhor, já tinha 40 anos. Deus esperou você 40 anos para quebrar a rebeldia no seu coração. 20 anos para quebrar essa rebeldia. E costuma ainda ter atitude de rebeldia depois que vai para a casa de Deus. Costuma ter, porque não são tudo não. Ainda fica os resquícios ainda da velha natureza, como Paulo fala lá em Romanos capítulo 6, do velho homem, a velha natureza, né? Aí o verso 15, ele continua assim: a outro ele deu 2 e a outro 1, a cada um de acordo com sua própria capacidade. Depois ele partiu. Verso 16: o que havia recebido 5 talentos imediatamente saiu, investiu-os e obteve outros 5 talentos. Eu quero voltar aqui para essa Bíblia aqui, a outra Bíblia, porque eu quero destacar palavras. Eu quero destacar palavras porque ele fala assim, o verso 14: ele confiou o quê? Os seus bens. Ele confiou os bens.
Ele confiou as suas posses. O Eterno confiou as posses, os bens dele ao ser humano. Esse ser humano é você, sou eu, somos nós. Deus confiou em nós. Aí o texto diz, a cada um deu 5, 2 e 1. O 16 fala, o que recebera 5 talentos, a palavra já mudou, já não é bens, é talentos. Viu aí na sua Bíblia? Mudou de bens para talentos? Está assim ou não? Você viu isso? Você viu isso? Na Bíblia judaica está, ele partiu, 5, 2 e 1. Ele deu posses. E no verso 16 ele fala assim, na judaica, o que havia recebido 5 talentos. Então já não são posses, são talentos. Então quando você nasce, Deus aposta em você os bens dele e chama isso de talentos. Chama isso de talentos. Ei, chama isso de talentos. Rabino, o que é meu talento? Seu talento é aquilo que você faz bem feito. Eu sou pedreiro, então eu sou um pedreiro de excelência. Não, eu faço o meu serviço de pedreiro, eu faço tudo avacalhado, eu não sou bom, a minha parede é torta, meu reboco não é bom, eu não sei misturar massa, eu não sei carregar, eu não sei. Então o que você faz bem? Não, eu faço pintura. Então a pintura é seu talento. Está vendo aí? Viu o que é o talento? Seu talento é o que você faz bem feito. Seu talento é o que você faz bem feito. Tem pessoas que sabem vender. Ele é um vendedor, ele sabe vender tudo, vende até capim pegando fogo, vende avião caindo, lote na lua, vende qualquer coisa, mas não sabe administrar. Então você tem que arrumar uma pessoa para te ajudar na questão de administrar. Viu isso? Que o seu talento é vender, mas se você não souber administrar, a sua venda não serve. Você vende muito e perde muito, vende muito e perde muito. Então você tem que fechar a porta que está saindo isso. Então, o talento é aquilo que você faz bem feito. E o que você faz bem feito na vida? É tudo que você gosta de fazer. Tudo que você gosta de fazer. Aquilo que você mais gosta de fazer é o seu talento. Entendeu isso? É o que você faz sem fazer esforço. É como uma criança brincando, hoje não brinca disso não, mas eu vou para os irmãos mais aí, de 30 para trás. É como aquela pessoa, antigamente brincava de bolinha de gude. Era tão fácil brincar de bolinha de gude, era um negócio tão simples. Você tinha que pegar a bolinha e acertar a outra bolinha. E tinha gente que fazia com a maestria, até de olho fechado ele fazia. Tão fácil, é isso. Seu talento é essa habilidade. Seu talento é aquilo que você faz com perfeição. Rabino, eu não faço nada com perfeição, não. Tem uma coisa que você tem que fazer, pelo menos uma você tem na vida. Você pode ainda não ter descoberto, mas tem pelo menos uma, porque está escrito que Deus deu 1, deu 2 e deu 5. Alguma coisa você tem. Tá certo? Alguém está me ouvindo aí? O verso continua, irmãos, o verso continua. Olha para você ver o verso de número 16. O que recebera 5 talentos, imediatamente saiu a negociar, ganhou outros 5. 17. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos, saiu, investiu e obteve e ganhou mais 2. Então ele mudou na Bíblia. Quando você lê o texto você não percebe, ele muda de bens para talentos. O que Deus chama de bens, ou seja, os bens de Deus em você se torna talentos. Está vendo isso? Amém. Se torna talentos. Os bens de Deus em você se torna talentos. Ok? Se você puder, escreva isso, porque isso faz parte da sua vida. Isso vai lhe ajudar a gravar isso aqui. Os bens de Deus. De Deus. Em você se torna o quê? Talentos.
Então tem gente que vai cortar cabelo, tem uma habilidade. Tem gente que vai cortar cabelo, vai fazer caminho. Você como é que consegue fazer caminho de rato na cabeça do outro com a tesoura? Só se você afundar, eu não sei, mas tem gente que faz. Tem gente que faz caminho de rato com máquina. A máquina é só passar ela retinha assim. Eu não consigo fazer um monte de coisa. Então não tem, irmão, você não tem esse talento. Por favor, deixa quem sabe, deixa o outro. Então, os bens de Deus, quando eles são colocados em você, quando você nasce, isso é quando você nasce. Depois, eu formei, eu fui para a faculdade, não, isso aqui é quando você nasce. Os bens de Deus colocados em você, eles se tornam talentos. Você tem pelo menos um. Deus não coloca ninguém na terra sem dar a ele um talento. Porque senão depois ele vai falar para Deus, eu não sei fazer nada. Ele vai, não, você tem algum talento, você tem, você não descobriu. O chamado de Deus é a mesma coisa. Aí o verso 17, ele diz, do mesmo jeito, o que tinha 2, 18. O que recebeu apenas, o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro. Peraí, ele saiu e escondeu o quê? Escondeu o quê? O que está na sua Bíblia? Não, mas só um minuto. Bens de Deus em você se tornam talentos, e o moço não recebeu, não foi talentos? Como é que ele escondeu foi o dinheiro? Mas peraí, Deus tem bens, Ele coloca em nós, quando nós nascemos, em forma de talento. Então todos nós temos pelo menos um talento cada um, ou 2 ou 5. Então Deus coloca os bens dele em nós, em forma de talento. Aí o rapaz recebe um talento, não é um talento que está? Um talento. Quando ele sai, ele fura um buraco e coloca no buraco, ele põe o quê? Dinheiro. Mas ele não recebeu o dinheiro. Por que ele pôs dinheiro então? Alguém aqui precisa me explicar isso aqui. Entendi não. Como que ele recebe talento e põe, guarda, enfia no buraco dinheiro? Escute que eu vou falar e vou profetizar, e você tem que abrir os seus olhos e pedir a Deus para abrir os seus olhos. Os bens de Deus depositados em você se tornam talentos, e é o teu talento ou os teus talentos que farão você ganhar dinheiro. Está ouvindo isso? Rabino, por que eu não ganho mais dinheiro? Porque você não está desenvolvendo seu talento. Rabino, por que eu não tenho mais dinheiro? Porque seu talento ainda está meio que enterrado. Rabino, por que eu não... Eu vou fazer campanha. Não faço não, que não adianta. Tem que desenterrar o talento. Alguém está ouvindo isso? Não adianta. Por que não adianta? Porque você vai receber muito e vai perder muito. Você tem que entender o processo de Deus para você, para a sua vida. Quando você entende, fica mais fácil, mais leve. Fica mais leve. A vida fica mais fácil. Olha o texto, por favor. Isso aqui quem falou foi Yeshua. Foi o próprio Filho de Deus, o Cristo, o Messias. Ele disse assim, olha, o que recebeu 5 talentos, saiu, negociou, ganhou outros 5. O que recebeu 2, saiu, negociou, ganhou 2. O que recebeu 1 talento, saiu, furou um buraco e guardou. Dentro do buraco o quê? Por que ele não guardou o talento dele? Ele guardou o dinheiro. Aqui, gente, aqui tem segredos. Nós precisamos enxergá-los. Olha o que diz o texto. Mas o que recebera 1 talento, saindo, abriu uma cova e escondeu o seu dinheiro. Escondeu o dinheiro. Eu pergunto,
Ele escondeu o dinheiro, verso 18. Ele escondeu o seu dinheiro. O dinheiro. Ele escondeu o dinheiro. Ele escondeu o dinheiro, no verso 18. Ele escondeu o dinheiro. De quem que ele escondeu? Senhor. De quem? Não, o texto, de quem que ele escondeu o dinheiro? Alguém pode esconder alguma coisa do Senhor? Mas ele escondeu. Ele escondeu o dinheiro do Senhor. Mas Deus não deu ele dinheiro. Deus deu ele, foi? Então, se você não ganhar dinheiro com o seu talento, você está escondendo ele do Senhor. Escute o que eu vou lhe dizer, isso aqui é para quem é salvo. Toda vez que você leva o seu dízimo ou sua oferta, Deus, o Eterno, fala assim: Ele está me honrando com os talentos dele, porque eu investi nele talento, e ele está honrando a minha pessoa, Deus, com o que o talento produz, com o fruto do talento. Deus não dá fruto, escute, olhe para mim, Deus não te dá fruto, Ele te dá o Espírito Santo, para trabalhar em você, para você dar fruto. Escute, Deus não te dá árvore, Ele te dá a semente. Você vai plantar a semente, você vai cuidar da semente para os pássaros não comerem da semente, e é você que vai vigiar a semente. E quando nascer a árvore, você vai ter que podar, cuidar da árvore, para colher dos frutos da árvore. E no final você vai dizer: Deus é que me abençoa, Deus me dá capacidade, que eu tenho inteligência para plantar a semente, Deus me dá capacidade de vigiar e guardar e proteger a semente, de guardar e proteger a árvore. Deus me dá capacidade de fazer poda na árvore, e depois Deus me dá capacidade e inteligência de colher a semente, comer do fruto, e pegar a semente e voltar para a terra e plantar ela de novo. E uma semente dá quantas sementes? Você já parou para contar, para pensar? Eu plantei um milho para mim, porque eu quero contar quantos que dão uma semente de milho. Eu quero saber quantos baguinhos de milho que dá. Aí eu plantei um pé de milho, porque eu quero contar, porque Deus te dá uma semente, e daquela uma que Ele dá, nasce mais de 600 grãozinhos igual a que você plantou. Cada uma produz 600. Imagina se você plantar 600. Aí na próxima você não planta 600, você planta 2.000. Na próxima eu não planto 2.000, na próxima eu planto 5.000. Quantas sementes você vai colher na próxima? Deus nunca te dá a capacidade total, Ele te dá a ação dele em você. Deus pegou os bens dele, colocou em você quando você nasceu, os bens dele. Deus plantou uma semente. Você foi feito de quê? De quê mesmo? Do pó? Da terra? Aonde que a gente planta semente? Aonde é? Na terra. Deus plantou a semente dele em você. Deus aguardou 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos para você converter, entender isso, que às vezes lê e não entende. Aí os talentos de Deus que foram depositados em você, os bens dele foi depositado em você. Nós humanos chamamos isso de talentos. Deus pega os talentos seus, coloca os talentos dele colocados em você. Os bens é dele, os talentos são seus. Por que você tem talento? Porque Deus plantou os bens dele em você. Deus plantou em você. Deus plantou em você. Deus plantou em você. E quando você não entende, você precisa da ação do Espírito de Deus para entender. Porque a Bíblia diz que o homem natural entende das coisas naturais, que o homem terreno entende das coisas terrenas, mas que o homem espiritual entende, discerne todas as coisas terrenas e espirituais. Isso aqui é uma coisa espiritual que se manifesta na vida, fisicamente. Os bens do Eterno colocados em você são talentos, e esses talentos que Deus tem na sua vida,
transforma em dinheiro. Então escute, quando você tem algum dinheiro, quando você recebe algum dinheiro, quando você faz um serviço e recebe um dinheiro, pense o seguinte: isso são talentos de Deus na minha vida. São talentos de Deus. Talentos de Deus. Continuando o texto, verso 19. Ele escondeu o que do Senhor? Dinheiro. O 19 fala: depois de muito tempo, voltou o Senhor. Voltou o Senhor daqueles servos e fez o que? Ajustou contas com eles. Depois de muito tempo. Aí o texto fala assim, olhe para você ver. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5. Então, quando a gente reclama, porque nós humanos, eu quero que você olhe para mim, nós humanos gostamos de terceirizar a culpa das coisas. Tudo que dá errado a gente quer terceirizar a culpa, e tudo que dá certo a gente quer falar que é a gente. Dá errado não sei o que, está faltando isso, não tem dinheiro, não tem o que, a culpa é do fulano, a culpa é do Covid, a culpa é do não sei de quem, a culpa é do fulano, a culpa é do fulano. Ei, escute, nós estamos na terra, vivemos no Brasil nesse instante. Existe uma lei ou leis brasileiras. Você respeita as leis brasileiras, você cumpre elas porque você vive no país. Mas deixa eu abrir o seu entendimento. Deixa eu abrir o seu entendimento. Deixa eu abrir o seu entendimento, jogar luz aí no seu entendimento. Sobre você, embora você viva no país e respeite as leis do país e cumpra as leis do país, porque você dá a César o que é de César. Mas sobre você a lei que vale é a lei da palavra de Deus. Um dia me colocaram para pregar lá no Congresso em Brasília, no Congresso de Brasília. E eu falei assim, olha, nós estamos aqui onde são feitas as leis brasileiras. Muito bem, são feitas as leis brasileiras, no Congresso Brasileiro lá em Brasília, beleza. Mas essa lei aqui vale mais do que qualquer lei de qualquer país, porque essa é universal. E se vocês, e tinha lá um monte de deputado, um monte de gente lá, né? Se vocês creem ou não, se vocês acreditam ou não, vocês serão julgadas por elas. E aí que eu quero ver se vai ter jeitinho brasileiro, alguma coisa. Sobre você a lei que mais vale é essa aqui. Então, se a lei brasileira for lhe prejudicar, clame por essa. Se o malfeitor for te prejudicar, clame por essa. Se o Covid for te prejudicar, clame por essa. Você não vai negligenciar e deixar de cumprir as leis do seu país. Mas essas leis aqui são maiores, porque elas são universais. Se você for em Marte, vale, na Lua vale, no Sol vale, na Terra vale, no Brasil, nos Estados Unidos, na China, qualquer país, é essa aqui que manda. Os homens podem dizer que não, mas um dia prestarão contas a essas. E aqui está escrito que o Eterno pegou os bens dele, colocou em você em forma de talentos, e esses talentos se transformarão em dinheiro. Alguém está ouvindo isso? Então Deus confiou em você. Agora vem uma pergunta: se Deus confia em você os bens dele, Ele quer que você tenha falta? Sim ou não? Sim ou não? Porque Ele vai confiar em você a porção que você tem condição. Ele não vai olhar para você e vai falar, eu vou dar ele um pouquinho para ele passar falta e ter necessidade. O Eterno não vai fazer isso. Ele vai confiar em você conforme você pode. Agora, se você falar, Deus, ainda está pouco, eu quero mais, o Eterno vai dizer, então vou confiar em você mais, para que você aumente isso aqui. Alguém me ouve? Amém. Você crê na palavra de Deus ou não crê? Às vezes você está usando mal o seu talento, aí é a outra coisa, mas que Deus confiou em você, Ele confiou.
Aí o texto diz assim, ó, presta atenção. Então, aproximando-se, verso 20, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5. E disse: Senhor, confiaste-me os 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos. O Senhor confiou 5 talentos, veja, obtive outros 5, verso 21. O seu Senhor lhe disse: excelente, você é um servo bom e confiável, foi fiel em relação à sua quantia pequena, portanto, porém, sobre seus cuidados uma grande quantia. Espera aí, Deus, eu achei que 5 já era grande quantia. Não, Deus vai aumentar esses 5 aqui. Então escute, preste atenção. O talento que Deus te dá é um teste. É um teste. O talento que Deus te dá é um teste. Qual que é o teste, Fabinho? Ser fiel aonde? Aonde? O que é pouco? É aquilo que você consegue fazer no limite. Às vezes pouco para um é 1.000, pouco para o outro é 10.000, porque ele só consegue, o limite dele é 10, ele não consegue mais. Esse é o pouco dele, porque ele tem mais contas do que o outro. Você já viu que quando você ganha 1.000, você anda com um calçado, quando você ganha 10.000, você quer mudar o calçado, você quer mudar o cinto, a roupa. Aí você ganha 20, aí você quer mudar tudo. Aí você ganha 50, você quer mudar tudo. Quanto mais você ganha, mais você quer mudar, nunca para de mudar. Então pouco para um não é o valor, é o seu limite. Agora o texto diz: ser fiel aonde? Onde que Deus vai te testar? No pouco. E se você passar nesse teste, o que ele faz? Sobre o muito eu te coloco. Ele não fala para ser fiel no muito. Ele não fala se você quer receber o muito. Ele fala assim: ser fiel no pouco. Você tem que provar que você é fiel no pouco. Mas eu ganho pouco. É aí que você tem que ser fiel. É quando você ganha pouco que você é testado. O seu teste é no pouco. Se você entender isso aqui, você está pronto para receber mais e mais e mais. Quando que eu vou parar de receber? Não tem limite, porque depende do seu coração, depende de você, do seu coração. Não depende do seu trabalho, do que você faz, não depende do seu coração. Tem um homem brasileiro, no Brasil você tem um monte de exemplos. Você tem um homem brasileiro lá, que ele ficou rico vendendo latinha, pegando latinha na rua, arame velho, lata velha, lata de alumínio. No Brasil você tem um cara que ficou rico vendendo doce na balsa, do Rio para Niterói, o Silvio Santos. O cara vendia caneta, vendia docinho, comprava barra de doce, cortava, ele vendia os docinhos pequenininhos, ganhava tudo, voltava lá, comprava mais doce, vendeu caneta e assim foi. Existem pessoas provando para mim e para você que não é o que você faz, é a sua honestidade, fiel no pouco. Fiel no pouco, o Senhor te coloca sobre o muito. Então você tem que se esforçar, e o diabo, os demônios vão ficar loucos para prender a pessoa aqui. E ele não consegue absorver isso. Ele tem dificuldade. Porque isso aqui às vezes fala assim: mas isso eu já sei. Mas então por que não faz, criatura? Como é que você sabe se não faz? Você só sabe quando você praticar. Enquanto você não pratica, você não sabe. Saber intelectualmente, na sua mente, não muda a sua história. Mas quando você põe em prática, muda. Amém. Está ouvindo isso? Amém. Porque a palavra de Deus vai se cumprir. Quando que a palavra de Deus se cumpre? Quando você põe ela em prática. Quando você sabe o texto bíblico, tem irmão que fala comigo: eu já sei esse texto, então me explica. Aí não consegue. Outra hora até explica, mas não põe em prática. Então não adiantou. Tem que pôr em prática.
Aí você experimenta. Aí Deus cumpre a palavra dele. Ser fiel no pouco e sobre o muito eu te coloco. Aí o texto que nós estamos lendo aqui, ele fala assim, ó, no verso 20 e 21. No verso 21 fala assim, ó: seu Senhor lhe disse: excelente, você, um servo bom e confiável, foi fiel em relação a uma quantia pequena, porquanto porei sob os seus cuidados uma grande quantia. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Verso 22. Também o que recebeu 2 talentos se aproximou e disse: Senhor, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, ganhei mais 2. O seu Senhor lhe disse: excelente, você é um servo bom e confiável, foi fiel em relação a uma quantia pequena, porquanto porei sobre os seus cuidados uma grande quantia. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Participe da alegria do seu Senhor. Esse texto, irmãos, quando a gente lê, a gente pensa assim, mas é um texto simples. Mas que simples, irmão. Quem é que está pondo isso em prática? Quem é que está vivendo essa realidade? Quem é que entende que os bens de Deus colocados em nós humanos deixam de ser bens e se tornam talentos? E que os nossos talentos, que os seus talentos têm que levar você a ter dinheiro? Que o seu talento, Deus colocou em você, espera, só um minuto, escute-me. Deus colocou dentro de você uma máquina. Deus colocou e confiou em você uma máquina. Eu vou falar para você, para quebrar os paradigmas da sua mente. Deus colocou em você, dentro de você, uma máquina. Essa máquina fabrica dinheiro. Essa máquina fabrica dinheiro. Rabino, como assim? A máquina de Deus em você fabrica dinheiro. A máquina de Deus são os seus talentos. Deus colocou os bens dele, distribuiu entre os seres humanos. Esses bens é chamado de talento. Esses talentos vão fazer você ganhar dinheiro. Deus coloca em você, Deus põe dentro de você. E você às vezes fica chorando, reclamando, choramingando, falando que a vida é isso, é difícil, mas Deus colocou dentro de você uma máquina. Escute, Deus colocou em você uma capacidade para fazer. Tem irmãs que sabem fazer pastel, sabem fazer bolo, sabem fazer isso, sabem fazer aquilo. Irmãos, está na hora de você fazer e vender e ganhar. Esse é o seu talento, criatura. Não entendeu isso não? Rabino, mas eu não sei costurar, eu não sei passar, eu não sei lavar, eu não sei fazer, eu não sei cozinhar. Não sei... Ai, mãe, então vamos orar para você. Ele está morto, é vivo. Tem que chamar os talentos de Deus para dentro de você. Tem que chamar a capacidade de Deus. Porque o que você vai fazer é sua capacidade que Deus colocou em você. Deus colocou em você a capacidade. E no final das contas da sua vida, da sua história, Deus vai perguntar: cadê o meu? O meu o quê? O meu o quê? Dinheiro. Deus não quer talento de volta. Deus não quer os bens dele de volta. Deus vai querer o dinheiro. Ah, Rabino, mas aí... Por isso que a gente não entende de Bíblia. A gente não, né? Muita gente. Porque quando vai falar, Rabino, mas dinheiro, falar de dinheiro, porque o povo fala de maneira errada, errônea, sei lá. Yeshua falou mais, a Bíblia fala mais de dinheiro do que de fé. Ah, mas aí, porque mostra-me a tua fé. Você tem fé para ganhar mais? Tem fé para produzir mais? Tem fé para ter mais capacidade? Tem fé para ter mais recursos? É sinal que você tem mais talento. Aleluia. Está vendo isso? Está vendo isso? São os talentos que vão sendo despertados dentro de nós. Talentos. Esses talentos nós precisamos acordar os talentos.
Para pensar. Os servos de Deus tinham que ser o povo mais rico da terra. A igreja do Senhor tinha que ser o lugar mais rico das cidades, de qualquer cidade, porque trabalha, produz, é servo de Deus, tem o Espírito Santo, tem a palavra de Deus, tem a bênção de Deus, e às vezes não é. Por que não é? Porque às vezes o assunto dinheiro incomoda. Dinheiro é espiritual, se você não sabe, dinheiro é espiritual. Dinheiro é espiritual. Sem dinheiro você não faz nada nessa terra. Sem dinheiro você não faz uma missão. Sem dinheiro você não faz evangelismo. Sem dinheiro você não prega. Sem dinheiro você não compra um microfone. Sem dinheiro você não faz. Qual o medo de falar de dinheiro? Não precisa ter medo. Precisa falar assim: Deus, eu quero entender sobre esse assunto. Amém. Porque esse assunto é maravilhoso. Todos os homens que serviram a Deus na Bíblia Sagrada foram ricos. Na Bíblia não tinha ninguém furreca, mais ou menos. Todos foram ricos. Ló, Abraão, Ló recebeu de tabela. O Abraão, o Jó foi rico, dos mais ricos. Todos os homens que serviram a Deus. Alguém falou: mas Jesus e Yeshua não era rico. Onde é que você ouviu isso, irmão? Que mentira é essa? Mas Jesus nasceu, Jesus é pobrezinho, coitadinho dele. Irmão, é ignorância demais, para com isso. Yeshua era rico porque ele sustentava 12 homens andando com ele. 12, dá comida para 12 homens, você vê o que é. Os caras comem aqueles pratos. Dá comida para 12 homens, se você aguenta dar comida. 12 homens, 12 mulheres, aquela montoeira de menino, porque tinha montoeira de menino, né? Igual tem aquela monte, né? Aquela escada de menino, né? Enxurrada de menino. 12 homens, 12 mulheres, aquele monte de menino. E Yeshua tinha tanto dinheiro que ele tinha um tesoureiro. Você já viu pobre ter tesoureiro? Ô, irmão, você vai ficar só para contar o dinheiro, só o dinheiro que entra no ministério, você vai contar. Já viu pobre ter contador de dinheiro? Ter um tesoureiro? Ficava ali só para contar o dinheiro. Então, meus irmãos, preste atenção, hoje nós estamos terminando o ano, secularmente falando, um ano grego-romano. Nós podemos terminar o nosso ano chorando, mas podemos começar o nosso ano sorrindo. Está ouvindo isso? A Bíblia, eu já tenho tudo que Deus me dá, já tenho tudo, se eu estou satisfeito, não quer mais nada, então está na hora de te matar, porque você não está morto. Você tem que almejar, você tem que querer mais. Rabino, eu já tenho tudo para mim, para minha família, para os meus filhos, para minha casa, então agora eu vou ajudar os outros. Agora a minha vida era conquistar para minha casa, para minha família, agora eu vou ajudar os outros. Quantas pessoas estão trabalhando, quantas pessoas que a gente conhece, que estão trabalhando, mas que nem pensa mais em recurso financeiro, de tanto dinheiro que tem, mas pensa em ajudar os outros, ajudar pessoas a conquistarem. Quantas pessoas têm ideal de vida? Agora eu quero que você pense o seguinte: Deus põe em você bens, chama isso de talentos, isso transformado em dinheiro. Vamos voltar para o texto. Como Yeshua trata isso sério? E como que a gente deixa o diabo, os demônios, trabalhar no nosso evangelho, na nossa cabeça, e falando que isso aqui não é, que dinheiro, está querendo dinheiro. Tem muita gente querendo dinheiro que é desonesto, tem muita gente querendo dinheiro porque não quer fazer nada, quer comprar fazenda e não sei o que, mas tem muita gente querendo fazer a obra de Deus. Amém. Tem muita gente honesta nessa terra. Se eu não acreditar que tem gente honesta, eu vou sumir, vou enfiar para dentro da terra. Se eu não acreditar que o homem não tem recuperação, que o homem não tem jeito, que a pessoa não pode mudar de vida, que a pessoa não pode... Se eu não acreditar nisso, que evangelho que eu vou pregar, irmão? Eu vou orar para quem? Eu tenho que acreditar nisso? Ei, eu tenho que acreditar que o prefeito vai mudar, que o vereador vai mudar, que o governador vai mudar, que o presidente vai mudar, que os ministros vão mudar. Não, tem uns que é difícil mudar, mas eu tenho que acreditar assim mesmo. Alguém ouve?
Vamos continuar o texto? Amém? Verso, que número? 24. Entretanto, o que tinha recebido um talento se aproximou e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, primeira coisa, severo, que colhe onde não plantou. Só um minuto. Deus colhe aonde não plantou? Então você vai falar comigo, Deus é injusto. Você vai falar, se Deus colhe aonde não plantou, então isso prova que Deus é injusto, porque Ele está querendo colher uma coisa que Ele não plantou. E Ele é injusto, eu te pergunto? Não, mas o rapaz falou que ele era. Então você já viu que esse moço aqui é um rebelde. Você já viu que tem nele um espírito que não vem da parte de Deus. Porque quando você pega o seu talento para ganhar recurso, você está dizendo, Deus confiou em mim, confiou certo, Deus apostou em mim, Deus confiou em mim, e eu vou me esforçar para fazer. Quando ele fura um buraco e guarda, ele está dizendo, Deus confiou na pessoa errada, Deus se enganou, Deus escolheu alguém errado. Está vendo isso? Eu vou ler o verso 22. Ele diz, eu sei que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Como Deus vai colher alguma coisa que Ele não plantou? Quem pode fazer isso? Olha, eu vim cá colher frutos que eu não plantei. Olha, você vai dizer, então você não merece receber, porque você não plantou. Como Deus não plantou? Como que Ele não plantou? Olhe para cá. Ele colocou em você os bens dele. Isso foi transformado em talentos quando você nasceu. Quando você nasceu. Escute, você nasceu para vencer. Amém. Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Porque Deus apostou em você. Deus não apostaria numa pessoa que não vai vencer, porque Deus já sabe o final dessa história. Então, antes da história chegar no final, Deus já aposta, Deus já põe os talentos dele. Deus já põe os talentos. Alguém está ouvindo isso? Irmão, se eu sei que você vai vencer, eu vou apostar em você. Mas se eu sei que você não vai vencer, eu vou apostar no outro. Está ouvindo isso? Se eu sei que o time vai ganhar, eu aposto naquele time. Se eu sei que aquele time não vai ganhar, por que eu vou apostar nele? Vou perder o meu recurso? Não, vou apostar no que ganha. Deus apostou em todos, inclusive em você. Amém. Deus apostou em você. Deus apostou. Então Ele sabe que você vai ganhar. Alguém me escute? Se você tiver 10 anos e entender isso, sua vida é mudada. Se você tiver 40 e entender, também sua vida muda. O negócio é entender isso aqui. É entender que Deus apostou em você. Deus colocou em você algo que você, quando nasceu, não era para ter. Mas Deus colocou em você, acreditando que você conseguiria dar certo. Então não reclame, porque vai dar certo. Porque foi Deus que apostou em você. Eu só estou trazendo o texto e a mensagem, abrindo seus olhos para enxergar. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Alguém ouve isso? O verso de número 22, que eu... No 26? Não. O 23? Não. 24. Entretanto, aquele que tinha recebido eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. 25. Tive medo. Teve o quê? Medo. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o quê? O medo. Todo medo. Por que o verdadeiro amor?
Presença de Deus em nós lança fora todo medo. Quando está faltando Deus na sua vida, você tem medo. Estou até com medo do demônio, porque está faltando Deus. Estou com medo do escuro, está faltando Deus. Não apaga a luz não, está faltando Deus. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Você acha que de luz acesa, luz apagada, o demônio pode mais? Ou Deus pode menos? Que bobagem é essa de luz? A luz não é a que está do lado de fora, a luz é a que está do lado de dentro. Você não participou de festa de Hanukkah? Você precisa de aprender. Aí o verso 25 diz: tive medo, saí, fui esconder o seu talento. Ele não escondeu, não foi dinheiro? Foi ou não foi dinheiro? Nós lemos aqui agora no verso, qual verso que ele escondeu o dinheiro? Ele escondeu o dinheiro. Ele escondeu o dinheiro do seu Senhor. Ele cavou um buraco e escondeu o dinheiro. Aí o texto diz assim, tive medo, saí e escondeu o seu talento no chão. Ele escondeu o talento no chão. Olhe para você ver o que ele fez. Aí o texto diz assim, meus irmãos: veja, tome o que lhe semeou, tome o que lhe pertence. Ele devolveu o quê? Ele escondeu, não foi o dinheiro na terra? Ele não cavou o buraco e pôs o dinheiro? Não está escrito na sua Bíblia? Ele cavou lá, não foi isso? Ele fez um buraco e pôs o dinheiro. Como é que ele voltou e entregou agora o talento? Como é que ele volta, se ele escondeu o dinheiro? Como é que ele volta agora e entrega o talento? Mas não foi dinheiro que ele pôs dentro da terra? Foi ou não, irmãos? Ou eu li errado? Só na minha Bíblia que está assim, na sua não está não? Ele cavou e enterrou o dinheiro. No 18, ele enterrou o quê? O dinheiro. No 18, termina assim: enterrou o dinheiro, escondeu o dinheiro do seu Senhor. Ele não escondeu, não foi dinheiro? Como que agora ele volta lá e fala assim: eu sei que o Senhor é um homem severo, que o Senhor colhe aonde não plantou, junta aonde não semeou. Como que agora ele volta, em vez de devolver o dinheiro, ele quer devolver o talento? Porque quando a gente não faz o que Deus quer, porque Deus decretou para você fazer e produzir. Deus decretou para você a bênção dele. Então, olhe para mim uma coisa, olhe para mim. Você não precisa tirar a máscara não, pode ficar com a máscara. Se eu falar com você que eu tenho uma nota de R$100 aqui no bolso, e a primeira pessoa que vai ganhar esse dinheiro, a primeira pessoa que der glória a Deus. Glória a Deus. Não. O irmão nem ganhou, já está sorrindo lá. O Léo nem deu tempo de dar glória a Deus, está sorrindo aqui. Só de falar que tem R$100 no bolso, já sorri. Por que quando você fala que vai dar um dinheiro, a pessoa sorri numa facilidade, né? É ou não é? Dá uma risada, você fala, uma maravilha. É ou não é? Pois é, aquilo que Deus te deu, é para produzir o que faz você sorrir. Estou ouvindo isso? E quando a gente não tem, a gente não fica triste, aborrecido, você não fica triste, desanimado, cabisbaixo, não é assim? É porque o seu talento não está sendo desenvolvido. Ninguém falou isso para você quando você tinha seus 16, seus 20, sei lá. Mas olhe para você ver o texto, está na Bíblia, escrito na Bíblia há tantos anos, e você não sabia? Aí o texto fala assim, deixa eu continuar. O verso de número 26, o Senhor respondeu. Aí ele vem e fala assim: eu escondi no chão, toma o teu talento. Mas ele escondeu foi dinheiro. Por que ele está querendo devolver talento? Aí, você sabe o que é devolver talento? É falar assim: Deus, o Senhor postou na minha vida há tantos anos, só me deu ouvido para ouvir, olhos para ver, nariz para cheirar,
boca para comer, degustar, comer, os dentes saudáveis. O Senhor me deu habilidade, capacidade. Eu vivi tantos anos na terra e eu não tenho nada para te oferecer. O Senhor me deu, eu ganhei, eu fiz, eu vou morrer e vou te devolver o talento que o Senhor me deu, e não fiz nada para o Senhor. Eu não fiz nada do que o Senhor queria que eu fizesse. Eu não fiz nada. A minha vida foi uma vida que eu passei pela terra e não fiz nada. O irmão outro dia falou assim comigo assim: eu estou querendo que o Senhor venha e nos busque logo. Ô, irmão, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes o Senhor vai vir e vai buscar, nem nós não. Às vezes o Senhor vai buscar os outros. E a gente mesmo está aí pensando e tal, e fazendo, sei lá, um monte de coisa aí que não. Então, a Bíblia diz assim, ó: cuide-se, aquele que está de pé. O que ele tem que fazer? Tomar cuidado, vigiar. Aquele que pensa estar de pé, não está de pé, ele pensa que está de pé. Cuide-se, para que não caia. Eu vou continuar o texto, porque esse texto, ele é duro, mas ele é continuação das 10 virgens. Ele é continuação. Aí o texto continua, olha, o verso de número 26, né? O Senhor respondeu: servo perverso e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e junto aonde não semeei? Você não sabia disso? Então deveria ter deixado o meu dinheiro com quem? Com quem que está na sua Bíblia? Está na sua Bíblia banqueiro? Tá? Tem certeza? Banqueiro. Agora deixa eu lhe perguntar. Vamos para o texto. Quem são os banqueiros? Quem são eles? Quem é o banqueiro? É o dono do banco? Quem são os banqueiros? Os banqueiros são os que trabalham na obra de Deus com responsabilidade, claro. Tem gente que ganha dinheiro na obra de Deus, tem gente que trabalha na obra de Deus. Os banqueiros são os que trabalham na obra de Deus para multiplicar o reino de Deus. Amém. Qual o trabalho do banqueiro? Multiplicar o reino. Multiplicar o quê? O reino. Quem são os banqueiros? São aqueles que estão em nome do Senhor para fazer o reino de Deus ser estabelecido dentro das vidas humanas. Amém. Glória a Deus. Entendeu isso? Quem são os banqueiros? São aqueles que estão transformando o coração de pedras em coração de carne, para adorar a Deus, para que o reino de Deus seja estabelecido dentro das casas das famílias. Então esses são os banqueiros. Banqueiro não é aquele que trabalha com dinheiro. A gente entende que o banqueiro é o que trabalha com dinheiro. No sistema financeiro é. No sistema espiritual, ele transforma o coração de pedra em coração de carne. Mas quem faz isso não é o Espírito Santo? Exatamente. Mas o Espírito Santo precisa de uma palavra profética para fazer. O Espírito Santo precisa de uma palavra direcionada para um coração, para uma pessoa, para que ele possa agir. O Espírito Santo não vai lá agir se não tiver uma palavra profética, entendeu isso? O Espírito Santo usa uma pessoa para profetizar, e ele vai lá na pessoa que recebeu a profecia e trabalha naquela vida para que aquela palavra seja plantada e semeada, e se torne uma semente e se torne uma grande árvore. Está ouvindo isso? Quem são os banqueiros? São aqueles que promulgam, que multiplicam o reino de Deus. Entendeu isso? Nós estamos falando do reino. Nós estamos falando dos bens de Deus, que são colocados nas vidas das pessoas em forma de talento. E esses talentos produzem dinheiro. Esse dinheiro vai sustentar quem tem o talento e vai trabalhar para sustentar o reino do eterno. Escute-nos. Vamos continuar o texto. O verso de número, o Senhor respondeu: servo perverso, 26, né? Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? 27. Então deveria ter cuidado
Cuidado, você deveria ter deixado o quê? Ter deixado o que está na sua Bíblia? Hã? Meu o quê? Meu o quê, irmão? Dinheiro? Mas Deus não deu, não foi talento? Mas a pessoa não escondeu o talento dele. O que a pessoa escondeu? Não foi o dinheiro? E agora Deus fala com ele assim: espera aí, você deveria ter pegado o meu dinheiro e ter levado para essa pessoa aqui. O que Deus está falando? Deus está dizendo: olhe para mim, por favor, preste atenção nisso. Deus está dizendo: você vai ter o dinheiro, ok? Beleza. Você vai produzir, ok? Beleza. Mas se você não quiser fazer, se você não quiser se ocupar com as coisas do reino, você vai lá e faz isso. Faça isso. Deveria pegar o meu dinheiro. Deus não deu dinheiro para ninguém, deu? Deus deu dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Tem gente que fala comigo assim: Rabino, ora para mim ganhar mais dinheiro. Rabino, ora para mim ter mais dinheiro. É uma oração em vão. É uma oração que Deus não responde. Deus não responde para você ganhar dinheiro. Você sabia disso ou não? Sim ou não, irmão? Não sabia? Eu quero mais dinheiro, vou orar para dinheiro. Para de orar assim. É sinal que você não conhece Bíblia, que você não sabe nada de Bíblia, de Deus. Você não conhece o reino de Deus. Deus não te dá dinheiro. Deus te dá capacidade para produzir dinheiro. É porque você nunca ouviu falar que dentro de você tem uma máquina de ganhar dinheiro. Dentro de você tem uma máquina caça-níquel. Só que ninguém tem que apostar nela não, porque Deus já pôs as fichas todas. Glória a Deus. Você vai trabalhar e vai produzir o dinheiro. Está precisando de mais dinheiro? Trabalha mais. Ei, alguém está me ouvindo? Eu ouvi um milionário falando que ele trabalhava no serviço de 8 da manhã às 6 da tarde. Ele trabalhava no serviço. Chegava em casa depois das 6, 18h30, mais ou menos, aí ele ia trabalhar para ele. Nasceu pobre, lugar pobre, cidade pobre, país pobre, e aí ele conseguiu ficar milionário. Como que ele conseguiu? Ele não ganhou na loteria. Ele trabalhava numa empresa de 8 às 16 e depois das 16h30 ele trabalhava para ele. Então ele aprendeu que ele tem que produzir dinheiro. Você não ganha dinheiro. Ninguém vai te dar o dinheiro. Ninguém vai te dar ganhar na loteria. Você vai ter que trabalhar. E o seu trabalho vai produzir dinheiro para você. Alguém está ouvindo? Deus não responde oração. Já falei isso aqui. Outro dia a gente pode até falar: Deus não responde oração de dinheiro, porque seria incoerente pela Bíblia. Deus te dá capacidade de trabalho para ganhar dinheiro. Quer ganhar mais dinheiro? Trabalha mais. O que você faz no domingo, que é um dia pagão? É um dia de descanso. Não, descanso é sábado. Não, eu descanso no domingo. Trabalha mais. Trabalha até 8, 9, 10, 11 horas da noite. Rabino, mas eu não... É engraçado, você sabe o que é o ser humano brasileiro? Ele sai do Brasil, vai para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos ele trabalha até meia-noite. Trabalha em 3 trabalhos. 2, 3, 4 trabalhos nos Estados Unidos. No Brasil ele quer trabalhar até 6 horas da tarde. Está cansado. O que você vê? Estou cansado. Cansado de quê? Você nem trabalhou aí. Nem começou a trabalhar. Até 6 horas está começando. Depois das 6 que começa. Não cansou ainda não? Está cansado não, filho? Eu vou para cá descansar. Não, nem deu para cansar. Seu corpo é uma máquina de ganhar recursos. Amém. Estão ouvindo isso? Não, vocês pararam de dar glória a Deus aí? Desse jeito vai dar glória. Vai, né? Aí o verso de número 27: deveria ter deixado o dinheiro com os banqueiros, para que quando eu voltasse, pelo menos eu recebesse com juros. Aí o 28: tirem dele o talento. Deus não pediu, não foi o dinheiro, gente? Deus falou assim: cadê meu dinheiro? Não foi? Sim? Deus pediu o dinheiro?
Ele falou assim: vou te dar o teu talento. Não foi isso que ele tentou falar com Deus? Olha o que ele falou, gente, pela madrugada, Yeshua. Olha aqui, ó. Olha o que diz o texto, 24. Entretanto, o que tinha recebido um talento aproximou dele e disse: sabia que era um homem severo, colhe onde não planta, junta onde não semeou. Tive medo, saí, fui esconder o teu talento. Então aquilo que o Senhor pôs em mim como talento, eu te devolvo, porque o Senhor apostou em pessoa errada. Isso que ele estava falando. Ele estava falando assim: Deus, o Senhor colocou na pessoa errada, eu estou te devolvendo meu talento. Ele está dizendo: eu passei a vida na terra, foi uma vida infrutífera para o reino de Deus, foi uma vida que não teve fruto. Aí o texto fala assim, ó, o 28: tirem dele o talento. Eu quero te mostrar uma coisa que está no verso 25, que fala: tive medo e fui esconder o teu talento. O 26 fala: o Senhor respondeu: servo perverso, preguiçoso. Aí o verso 27, ó, no 24 ele escondeu o talento. No 27 ele fala com Deus assim, ó: eu escondi o teu talento. No 27, escondi o teu talento. No 25, tá? Escondi o seu talento, no 25. No 27, Deus fala com ele: cadê o meu dinheiro? Mas espera aí, ele não escondeu, não foi o dinheiro, gente? Como é que ele quer devolver o talento? E Deus fala com ele assim: cadê o meu dinheiro? Mas Deus não dá dinheiro para ninguém, dá? Eu falei que não. Deus não dá dinheiro. Porque você vai pedir uma oração de dinheiro, o outro irmão vai pedir dinheiro, o outro vai pedir dinheiro, o outro vai pedir... Então todo mundo está pedindo oração de dinheiro. Mas ninguém pede assim: ora para mim, para Deus me dar um trabalho mais rentável, para Deus me ensinar a fazer, dentro do que eu trabalho, fazer um serviço com mais excelência, com mais qualidade, para me ganhar mais dinheiro. Você tem que pedir a Deus capacidade e talento. Amém. Senão você não ganha. Senão você vai ter que jogar na loteria para ganhar. E aí você sabe, perante a Bíblia não está correto. Oi, está ouvindo isso? Amém. Olha o verso. Deus fala com ele: cadê o meu dinheiro? Ele vem devolver o talento. Aí o 27 fala: então deveria ter deixado o meu dinheiro, dinheiro de Deus, com os banqueiros, para quando voltasse, pelo menos recebesse de volta com juros. E o 28 fala: tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Mas tem alguém que tem 10? Tem. O que tinha 5 recebeu mais 5. Ser fiel aonde? Aonde que é o teste da sua vida? Do pouco. Então Deus não deixa você ficar com pouco para te castigar, não. O pouco na sua vida, fica sabendo hoje, é teste. É para testar você. É para testar se você vai reclamar, se você vai blasfemar, se você vai fazer igual o povo de Israel no Egito, que o povo ficava reclamando. Aí o texto diz: tirem dele o meu talento e deu o que tem 10. 29. Pois quem possui, olha eu digo, pois quem possui algo, mais lhe será dado. Quem tem mais, será dado. Escute isso que está no texto. E o verso continua: e terá mais que o suficiente. A bênção de Deus, mais que o suficiente. O que é bênção de Deus? O que é abundância? O que é prosperidade de Deus? Porque a gente tem uma ideia, muita gente tem ideia que prosperidade é a pessoa que tem um Rolls Royce, um carro extraordinário, quem tem uma casa extraordinária. Prosperidade é você ter mais do que você merece. Prosperidade é você ter mais do que você precisa. Do que você precisa. Você tem 2 pés, tem 10 pares de sapato, já é prosperidade. Você tem 2 pernas, você tem 10 calças, já é prosperidade.
Está ouvindo isso? Está ouvindo isso, gente? Está ouvindo isso? Você tem apenas 2 braços. Você tem quantas camisas? Já é prosperidade. Está vendo? Está vendo a prosperidade de Deus na sua vida? Você está vendo que nós passamos um ano de pandemia, um ano de loucura no mundo. É loucura isso. A maior insanidade está na cabeça das pessoas. Você é um servo de Deus. Você tem que acreditar na Bíblia, não o que os outros falam. Vamos para a Bíblia? Volta para a Bíblia? Podemos voltar aqui? Alguém ainda está me ouvindo aí, gente? Aí o verso continua aqui, ó. O verso 28. Tirem dele o talento, Deus que tem 10, 29. Pois quem possui algo, mais lhe será dado, e quem terá mais que o suficiente? Mas quem não tem, até o que tem, lhe será o quê? Então quem não tem, até o que tem será tirado. E aí como você explica isso aqui? Quer dizer que o cara que já é pobre, ainda vai ser tirado dele o restinho que ele tem? Não é isso. Quem não tem gratidão, anote isso. Quem não tem, vou escrever para você. Eu nunca vi um negócio desse. Quem não tem gratidão, é a palavra que está faltando no texto. Quem não tem gratidão pelo pouco, aqui ó, presta atenção. Quem não tem gratidão pelo pouco, até esse pouco vai ser tirado, porque não tem gratidão. Quem não é grato a Deus pelo pouco que tem, até o pouco que tem será arrancado. Está ouvindo isso? Não sou eu, Rabino, não precisa de amaldiçoar ninguém, é só não entender o texto bíblico. Quem não tem gratidão a Deus, ao Eterno, quem não tem, até o pouco que tem será tomado. É por isso que você tem na igreja, em muitos lugares, gente que não prospera, porque não é grato nem com um pouco. Porque lembra, ser fiel aonde? Aonde que você tem que ser fiel? Aonde que é fiel? Aí você vai falar comigo, Rabino, eu não estou ganhando um salário tá bacana, eu não tenho tanto dinheiro, eu não estou vendendo legal, eu não tenho um carro que eu gostaria, eu não tenho uma casa, uma vida que eu gostaria, eu não tenho os filhos que eu gostaria. Ser fiel aonde? É o seu teste. Agora começa a dar glória a Deus quando você estiver no pouco, para que o Senhor mude a sua história. Está ouvindo? Está ouvindo isso? Então agora você vai passar a andar assim, Deus, obrigado pelo pouco, porque eu sei que eu estou sendo testado. A minha prova é o pouco, porque a partir de hoje começa a mudar a minha história de vida. Você pode terminar esse ano chorando, mas você vai entrar o próximo ano sorrindo. Está ouvindo isso? Agora está fazendo sentido? Você pode terminar o ano chorando pelas coisas, pelas perdas, pelas situações que você passou esse ano. Não foi bom aqui, não foi bom ali. Pode chorar, faz parte, chorar faz parte. Mas saiba de uma coisa, é a sua prova, seu teste, porque Deus acaba de mudar a sua história. Termina o ano chorando, começa o ano sorrindo, dando glória a Deus. E eu vou terminar o texto aqui, fala assim, ó, tirem dele o talento, 29, pois, 29, eu vou ler nessa versão aqui, que diz assim, ó, porque a todo o que tem, se lhe dará, se ele tiver gratidão, se dará mais a ele. Se ele for grato a Deus, ele vai receber mais. E depois o texto diz, e terá em abundância, 29, mas o que não tem gratidão, até o que tem, lhe será tirado. Então eu aconselho você a ser grato a Deus pelas coisas que você tem. Eu aconselho a você a ser grato a Deus por aquilo que você tem. Você tem 2 ouvidos, tem olhos. Quanto que custa um aparelho de ouvido? Quanto que custa uma boa vista, bons olhos? Quanto que custa boas pernas, pés? Entendeu isso? Seja grato ao Senhor, mesmo que você está num momento de pouco. É um breve momento,
para que Deus mude a sua vida, a sua história. Está ouvindo? O problema é que a gente passa a vida inteira e ninguém explica isso para a gente. Aí a gente fica 30 anos sofrendo, 10 anos sofrendo, 40 anos sofrendo. Ninguém explica. E a gente fica lutando. Tem irmão que está lutando com o demônio até hoje. Um dia eu fui na igreja pregar, os irmãos lá falaram, estão lutando com o demônio. Eu falei, não tem que lutar com ele. Não tem? Não, eu vou te explicar. Não tem que lutar. Você luta contra você. O apóstolo Paulo falou assim, esmurra a minha própria carne. A sua luta é contra você. Ah, é, Abi? Não é? Depois um dia a gente fala sobre isso. A gente luta com a falta de conhecimento. Aí o texto, eu vou terminar, porque os irmãos estão meio assim, meio. Aí o texto fala assim, ó, no 29. Aí o 30 diz, e ao servo o quê? O 30. Qual servo que fala na sua Bíblia? Lance nas trevas o servo inútil. Só uma pergunta. Deus coloca alguém na terra para ser inútil? Você acha? Não. Até os demônios têm um propósito de estar na terra, irmãos. Até o demônio tem um propósito. Quanto mais você. E às vezes a gente acha que a gente é inútil. Às vezes a gente acha que a gente não serve, não presta para nada. Até o demônio tem um propósito. Como é que pode um negócio desse? A gente tem hora que a cabeça não está funcionando bem não, fica ouvindo coisa que não serve, não presta. Aí o texto diz, lancem fora o servo inútil, onde pessoas lamentarão e rangerão de dentes. A outra versão fala, servo inútil, lançai para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Lançai fora. Mas espera aí, fora de onde? Porque não está vivendo, não é no planeta Terra? Então vai lançar fora da Terra, vai lançar para fora, para um lugar que há choro e ranger de dentes. Você sabe onde é que é isso? Lugar dos mortos, que será o inferno, que será a eternidade sem Deus. Agora, o que fez essa pessoa ser lançada fora? A pergunta é, o que levou ela a ir para o inferno, irmãos? Deus deu a todos, uns deu 5, deu 2 e deu 1. Então Deus deu os bens dele, confiou no ser humano como talento, e os talentos dessa pessoa, gente, olha para cá, os talentos não produziram o que era para produzir. Agora vem uma pergunta, Deus está interessado no meu ou no seu dinheiro? Deus quer dinheiro meu, seu? Deus precisa de dinheiro nosso? Então por que Deus põe um texto bíblico desse aqui? Para mostrar para você e para mim, que Ele tem os bens dele, que Ele pôs em nós como talentos, e que o nosso talento vai dar a nós a condição de viver uma vida digna na terra. Mas a bênção é dele, mas os talentos são nossos. E os nossos talentos produzirão coisas boas para nós, para a nossa casa. Nunca esqueça disso. Está ouvindo isso? Está ouvindo isso? Rabino, eu não quero me envolver, eu não quero trabalhar nas coisas de Deus. Então vá nessas pessoas aqui e ajude elas a produzir para o reino de Deus. Ajude elas a produzir, porque assim você vai receber o que é seu, o seu galardão, a sua bênção. Está vendo isso? Ok aqui, meus irmãos? Ok o texto? Se tiver dúvida, me pergunte. Também não tenho uma dúvida aí, mas vou perguntar. Eu não tenho medo de pergunta, não. Eu gosto de pergunta. Judeu gosta de pergunta. Então, aquilo que Deus confiou em você é para você produzir. Então, para de lamentar, de achar ruim, falar que é a crise no mundo, porque tem gente que com a crise ficou mais rico. Tem gente que com a crise que ficaram, muitas pessoas ficaram ricas. E por que tem gente que está lamentando com a crise? Porque a crise, ela é na mente da pessoa. Ela acredita que tem crise, tem crise. Se você não assistir televisão, não assistir negócio, nem ouvir falar o que está acontecendo, você vai trabalhar a mesma coisa, não vai? Vai continuar trabalhando, não vai? A crise, ela existe? Existe. Para quem que ela existe? Para quem acredita nela. Está ouvindo isso?
Rabino, mas aí o meu trabalho vai ser atingido pela crise, nós vamos diminuir a nossa produção. Mas nós vamos fazer outra coisa. Nós vamos trabalhar até 6 horas no que a gente trabalha, depois das 6 a gente faz outras coisas. De modo que a gente não vai diminuir, a gente não vai parar. Eu escutei uma pessoa falar uma coisa muito interessante. Ela falou comigo assim: Rabino, tem aquelas pessoas que quando acontece uma coisa ruim no mundo, na cidade, né, etc., elas choram, elas ficam chorando, não tem? Tem as pessoas que ficam chorando: aconteceu, morreu, o que aconteceu. E tem gente que fabrica e vende lenço para quem está chorando. Você quer ser o vendedor de lenço ou você quer ficar chorando? Qual que você quer? Você quer ficar lamentando ou você quer vender lenço para quem chora? Porque quem vende lenço fica rico. E quem chora continua a mesma coisa, não muda. Está ouvindo isso? Está ouvindo isso? Pegue o seu talento e multiplique isso na sua vida. E depois diga: foi Deus que me honrou, foi Deus que me deu. A bênção vem de Deus. Eu sou uma máquina de produzir e eu vou produzir para mim e para minha casa. E vou ajudar a minha casa, a minha família. E vou ajudar o meu próximo. Amém. Vou fazer uma coisa que o judaísmo ensina, que a Bíblia fala, de tzedakah, que é uma coisa fantástica. Poucos fazem, mas deveria aprender, né? Então nós estamos nesse propósito aqui. Ok aqui? Até aqui, meus irmãos, tudo bem? Amém? Ok? Baruch Hashem? Ok, então tá. Então vou parar por aqui, nós vamos orar. Podemos orar então? Agradecer a Deus pela bondade dele, pelo amor, o carinho dele. Então nós vamos orar, agradecer a Deus. Vamos fazer o Shema, né? Que é a oração para abençoar a Israel e Jerusalém. A Bíblia diz que prospera aqueles que te amam, não é? Então nós vamos fazer isso aqui. Então quero que você levante uma das suas mãos. Vamos orar juntos. Vamos dizer juntos: Shema Israel. Bendizemos o teu nome, Senhor, que é bendito. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, a Deus, pelo manifestar, pelo agir e pelo mover do Senhor em todo o planeta Terra. Te agradecemos, Senhor, a Deus, e pedimos ao Senhor a bênção do Senhor sobre a nação de Israel, sobre a nação brasileira e sobre a nação americana, que é um país que está lutando, Senhor, para prevalecer, ó Deus, a ordem. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, esclarecimento, clareza, entendimento, sabedoria aos homens. Pedimos ao Senhor que venha agir, ó Deus, venha agir, ó Pai amado, na vida dos homens, mesmo aqueles que não têm o coração voltado para Ti, que eles possam voltar-se para o Senhor, e aqueles que servem o Senhor, que eles estejam mais firmes, em nome do Mashiach Yeshua. Pedimos ao Senhor que venha trazer salvação e vida eterna a todos aqueles, os judeus espalhados sobre a face da terra, inclusive os que foram enxertados através do sangue do Salvador Yeshua. Te agradecemos assim, ó Pai, e abençoamos Jerusalém com paz e prosperidade, que em teus muros, ó Jerusalém, haja paz e prosperidade, shalom e prosperidade da parte do Eterno. Amém. E orar, terminando aqui. Abra sua mão assim, meus irmãos. Avino Malaqueino, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, quero orar e te agradecer pela bondade, pelo amor e carinho do Senhor. Que os meus irmãos, Senhor, a Deus, recebam muito mais, que todos nós, na nossa casa, possam receber muito mais de entendimento, de compreensão, de sabedoria, e que nós possamos praticar a Escritura, que sejamos encontrados pelo Senhor como obreiros praticantes da Tua Palavra, pessoas que entendem, que compreendem, que praticam a Escritura. Eu te agradeço em nome do Mashiach Yeshua. Peço ao Senhor, a Deus, que dê uma bênção muito especial pela vida de Juliana, pela vida do pastor Jaime.
Ó Deus, peço ao Senhor que o Senhor atenda, Senhor, o coração dessas pessoas, para que elas também possam, Senhor, ó Deus, em nome do Mashiach, serem agraciadas pelo Senhor. Eu te agradeço pelo fôlego de vida, pelo teu amor, e peço ao Senhor que o Senhor abençoe cada família aqui representada, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam estar, aqueles que ficaram nos acompanhando pela internet, né? Aqueles que não puderam estar conosco hoje, que o Senhor os alcance onde eles estiverem. Eu profetizo a palavra do Senhor, escritas na Torá Sagrada. E Evarecha Adonai Veishmeri, e Ael Adonai Banavelecha Virunir, e Sadonai Banavelecha Beasem Lechashiló. Que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha Ele misericórdia de ti. Que o Senhor Deus levante o seu rosto e lhe acrescente Shalom, hoje e sempre, em nome de Yeshua. Que tuas vestes sejam brancas e resplandecentes, que não falte o azeite do Senhor sobre a vossa cabeça, em nome do Mashiach Yeshua. Assim seja. Amém e amém e amém. Graças a Deus.